22 fatos fascinantes sobre o Nepal, onde as mulheres suportam muito, como o país com o teto mais alto do mundo, o Monte Everest, o local de nascimento do Senhor Buda, um lugar com um sistema de esposos múltiplos e também uma terra dura para suas mulheres. O Nepal tem inúmeros aspectos peculiares e interessantes para explorar. Vamos embarcar em uma jornada para explorar o Nepal, um país envolto por incontáveis montanhas, florestas e uma vida selvagem diversificada, mas também um lugar onde persistem muitos costumes assustadores em relação às mulheres. Número 22. O Nepal nunca foi invadido, ao contrário da Índia, que foi uma colônia britânica por muitas décadas. O Nepal não comemora um dia da independência porque nunca foi ocupado por potências estrangeiras. Esta nação é a mais antiga do sul da Ásia. O Nepal fez a transição para uma República Democrática Federal em 2008, depois de estar sob uma monarquia até então, algo bastante notável para um país pequeno rodeado por gigantes na Ásia, não é mesmo? Número 21. É tabu tocar a cabeça de alguém no Nepal. Você acha normal tocar a cabeça dos outros? Bem, se algum dia visitar o Nepal, evite fazer isso com os locais. No Nepal, tocar a cabeça de alguém é considerado desrespeitoso de acordo com as crenças das pessoas daqui. A cabeça é a parte sagrada do corpo e apenas os monges e os pais podem tocá-la. Além disso, tocar qualquer coisa com os pés é considerado falta de educação, então leve em consideração esses costumes ao viajar para o Nepal. Número 20. O Nepal tem o aeroporto mais perigoso do mundo. Os especialistas atribuem as duras condições climáticas, a visibilidade limitada e o terreno montanhoso do Nepal como fatores que contribuem para sua reputação como o lugar mais perigoso para voar. O terreno traiçoeiro com numerosos picos altos no Nepal dificulta a navegação dos pilotos de cima, tornando-se particularmente perigoso durante o mau tempo. Isso aumenta a necessidade de usar aviões pequenos para transportar passageiros a áreas remotas montanhosas e rurais do país. Relatórios da Autoridade de Aviação Civil do Nepal indicam que as aeronaves com menos de 19 assentos são mais propensas a acidentes devido a esses desafios. É especialmente notável o aeroporto de Lukla, localizado no nordeste do Nepal, frequentemente referido como o aeroporto mais perigoso do mundo. Conhecido como a porta de entrada para o Everest, a pista do aeroporto está situada em um penhasco que cai abruptamente em um desfiladeiro profundo no final. O Nepal foi testemunha de vários horríveis acidentes de avião, sendo o mais recente ocorrido no domingo, 15 de janeiro de 2023, cobrando a vida de pelo menos 68 pessoas, marcando o pior desastre de aviação na nação do Himalaia em 30 anos. Isso também é classificado como o terceiro pior acidente de aviação na história do país. Com tal perigo, me pergunto se alguém tem medo de voar para o Nepal, já que parece ser um jogo com a vida. Número 19. A poliandria no Nepal. Certamente muitos de vocês estão familiarizados com a poligamia, mas sabiam que existe poliandria no mundo e está na região norte do Nepal? A razão por trás disso é a escassez de terras aráveis. Dividir a terra entre os irmãos deixaria cada um com apenas uma pequena parcela. Além disso, os invernos rigorosos nesta região tornam o trabalho agrícola extremamente difícil, exigindo o esforço coletivo de muitas pessoas. Portanto, pratica-se a poliandria, onde uma mulher toma vários maridos, frequentemente irmãos nascidos dos mesmos pais. Segundo os locais, este sistema serve como uma forma de anticoncepção, controlando o número de filhos nascidos para alinhar-se com os recursos limitados do ambiente natural. Porque se um homem tem várias esposas, seus descendentes certamente serão mais numerosos do que se uma mulher tem vários maridos. Para manter um casamento poliândrico estável, há uma regra familiar que a nora deve garantir a equidade para os 3 irmãos, mesmo que prefira um sobre os outros. Talvez em nenhum outro lugar as mulheres com famílias tenham que assumir uma tarefa adicional como esta, programando encontros íntimos com vários maridos para garantir a equidade e evitar que alguém se sinta excluído. Você acha essa prática peculiar? Como se sentiria vivendo sob tal sistema? Deixe seus comentários abaixo. Número 18. A tradição do exílio das mulheres durante a menstruação no Nepal. Falo das dificuldades que as mulheres enfrentam no Nepal porque ainda enfrentam uma severa discriminação. No entanto, poucos sabem que ainda hoje, no Nepal, persistem muitos costumes especiais em relação às mulheres, um dos quais é a tradição da Chaat, o exílio das mulheres durante a menstruação.
A Chaat é uma prática hindu tradicional que persiste há séculos. Segundo esta tradição, as mulheres são marginalizadas e isoladas sempre que menstruam porque são consideradas impuras. Durante este tempo, as mulheres, incluindo meninas que atingem a puberdade, não podem tocar utensílios de cozinha, compartilhar uma fonte de água com outros membros da família, frequentar a escola ou mesmo ficar dentro de suas casas. Em vez disso, são banidas para abrigos rústicos, tendas ou barracões para o gado. Ainda mais alarmante, elas são proibidas de tomar banho ou pentear o cabelo. O exílio para barracões ou abrigos separados muitas vezes carece de elementos essenciais para se protegerem de animais selvagens, insetos ou cobras venenosas. Além disso, o risco de essas mulheres serem atacadas é excepcionalmente alto, pois são forçadas a viver em ambientes isolados. As condições insalubres as expõem ao risco de infecções e doenças respiratórias. Após a menstruação, é exigido que essas mulheres tomem banho com urina de vaca, pois os locais acreditam que apenas a urina de vaca é suficientemente pura e limpa para livrá-las da impureza. Imaginem se as mulheres tivessem que suportar ser exiladas de suas casas todo mês dessa maneira. Seria incrivelmente desafiador, não é? Compartilhem seus pensamentos sobre isso nos comentários abaixo. Número 17. O Nepal já foi a capital mundial da maconha. Um fato fascinante que talvez você não saiba é que o Nepal já foi um destino principal para os entusiastas da maconha na década de 1960. Aficionados por cannabis de todo o mundo acorriam ao Nepal para desfrutar. Isso chegou ao fim quando a maconha foi declarada ilegal no Nepal em 1973. Até hoje, a maconha é ilegal e não está disponível para venda. No entanto, o clima do Nepal é propício para o cultivo de maconha, por isso podemos vê-la crescendo em todos os lugares, principalmente em áreas rurais, ao longo de estradas, canais, terras agrícolas e encostas de montanhas. Muitos locais ainda vendem maconha para ganhar um rendimento diário. Número 16. O Nepal é o país do teto do mundo, o Monte Everest. O Nepal é um pequeno país sem saída para o mar no sul da Ásia, com uma área de 147.148 km² e sistemas fluviais principais que fluem de norte a sul, criando altas montanhas com vales profundos acompanhados de rios de fluxo rápido, formando paisagens naturais incrivelmente impressionantes e majestosas. E não é surpreendente descobrir que a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, que se eleva a 8.848 metros junto com 7 das 14 cimeiras acima de 8.000 metros, todas se encontram no Nepal. Além do Everest, o Nepal também possui 8 das montanhas mais altas do mundo. Número 15. Lenda do Yeti. Yeti, que significa Homem das Neves em nepalês, é uma criatura lendária que se acredita habitar o Himalaia. O Yeti é descrito como tendo um corpo que pesa de 91 a 181 quilos e coberto de pelagem castanha avermelhada ou cinza escuro. É uma criatura misteriosa e bípede que se acredita residir nas regiões de neve perpétua da Ásia, movendo-se em 2 pés como os humanos, frequentemente deixando pegadas na neve branca. Apesar de numerosas expedições dirigidas a encontrar evidências do Yeti em áreas remotas e íngremes do Nepal, os humanos nunca os encontraram. Muitas buscas até foram ampliadas para os territórios da Rússia e China, mas a existência do Yeti continua sendo um enigma. Número 14. A deusa viva Kumari. Kumari é um termo nepalês que significa literalmente deusa virgem e é a única deusa viva reverenciada por devotos hindus e budistas. Acredita-se que Kumari seja a encarnação da deusa Talu, possuindo poderes milagrosos para curar, realizar desejos e conceder bênçãos ao povo. Segundo a tradição, meninas de 2 a 4 anos são selecionadas como Kumaris e, após o processo de seleção, residem em uma casa separada na capital, Katmandu. Durante os festivais religiosos, Kumari é adornada e vestida com o traje tradicional de Kumari. Kumari renuncia a seus deveres ao atingir a puberdade, e outra menina é escolhida para sucedê-la e repetir o processo. Ao atingir a puberdade, a menina escolhida como Kumari volta à vida normal, ganhando respeito e recebendo uma pensão vitalícia do governo nepalês. Ser escolhida como Kumari é sem dúvida uma honra incrivelmente sagrada para essas meninas. O que vocês pensam sobre essa tradição nepalesa? Comentem abaixo. Número 13. O único país no mundo sem uma bandeira retangular ou quadrada. Que forma tem a bandeira do seu país? Você se lembra? Comente abaixo para me deixar saber.
Nos países de todo o mundo, as bandeiras são retangulares ou quadradas, mas a bandeira do Nepal é única, pois não é um retângulo como nos outros países, consistindo de 2 triângulos sobrepostos. Esta bandeira simboliza o hinduísmo e o budismo. A cor vermelha representa o rododendro, a flor nacional do Nepal, e também significa vitória e harmonia. A lua representa a tranquilidade e o clima fresco das montanhas do Himalaia, enquanto o sol simboliza o calor das regiões baixas do Nepal. Número 12. Turismo de esportes de aventura. Alguém aqui gosta de esportes radicais? Se sim, sinta-se à vontade para comentar e me deixar saber, porque eu tenho bastante medo dessas atividades. Se você tem paixão por esses esportes, então deve visitar o Nepal, pois é o lar do teto do mundo, o Monte Everest, que se eleva a 8.848 metros acima do nível do mar. O Nepal é onde cada entusiasta de aventura sonha em conquistar. Além disso, abaixo do Himalaia, há centenas de trilhas desafiadoras que atraem buscadores de emoções e amantes de aventuras. Pode-se dizer com segurança que o Nepal é o destino perfeito para aqueles que buscam viagens aventureiras. A maioria dos visitantes aqui não resiste a experimentar esportes radicais como escalada em montanhas, trekking na selva, caiaque, salto de bungee jump, parapente e balonismo. Se você visitar o Nepal, se atreveria a experimentar essas atividades pelo menos uma vez? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos. Número 11. Mais de 80% da população segue o hinduísmo. Não é peculiar que o Nepal, o local de nascimento do Senhor Buda, tenha mais de 80% de sua população aderindo ao hinduísmo? 81,3% da população segue o hinduísmo, 9% segue o budismo, 4,4% é muçulmana e mais de 4% segue outras religiões, como o Mundum, cristianismo e várias outras. Número 10. O Nepal se orgulha de uma rica vida selvagem. Contrariamente à percepção comum do Nepal como uma terra de Himalaias cobertos de neve, na verdade é o lar de algumas das espécies de vida selvagem mais raras e preciosas. O Nepal é até apelidado de Amazônia da Ásia, com muitos biólogos acreditando que sua biodiversidade incrivelmente rica ainda não está completamente explorada. O Nepal abriga mais de 3.160 espécies de orquídeas, representando mais de 2% das espécies de orquídeas em todo o mundo, e 6% das espécies de rododendros no mundo. Serve como refúgio para mais de 30 espécies de animais selvagens e mais de 800 espécies de aves. Há mais de 650 espécies de borboletas e mais de 6.000 espécies de mariposas. Rinocerontes, tigres de bengala reais, crocodilos, leopardos das neves, pandas vermelhos, ursos negros do Himalaia e muitas outras espécies peculiares são encontradas nas densas florestas do Nepal. Se você é um entusiasta da vida selvagem, o Parque Nacional de Chitwan é um destino que você não pode deixar de visitar quando for ao Nepal. É o único lugar do mundo onde residem os tigres de bengala reais. Além disso, cerca de 400 elefantes asiáticos em perigo crítico estão aqui. Além do parque, ele abriga espécies raras como o rinoceronte de um chifre, o lobo de Gore, o leopardo e vários outros macacos, raposas selvagens, chacais, civetas, porcos-espinhos, lontras e répteis, incluindo o gerial em perigo crítico. O parque também abriga cerca de 100 espécies de peixes que vivem em seus manguezais, rios e lagos. O que vocês acham desse ecossistema diversificado? Se acharem intrigante, deixem um like e um comentário no vídeo para me deixar saber. Número 9. Anfitrião do maior festival de sacrifício de animais do mundo. O Festival Jimmy é realizado a cada 5 anos na aldeia de Barara, a cerca de 160 quilômetros ao sul de Katmandu, Nepal, perto da fronteira com a Índia. Centenas de milhares de pessoas participam do evento de 2 dias, nos dias 3 e 4 de dezembro, acreditando que os sacrifícios de animais apaziguarão a deusa Jimmy e lhes trarão boa sorte. Milhares de devotos do Nepal e da vizinha Índia participam do festival, passando vários dias ao ar livre rezando e dormindo. Estima-se que 500.000 animais, incluindo búfalos, cabras, pombos e outros, foram sacrificados em 2009. Este número diminuiu para cerca de 30.000 em 2014. Se o programa continuar, este festival ocorrerá novamente em 2024. O que vocês acham disso? Número 8. Ka Puja, ou Dia dos Cães no Nepal. Os cães recebem atenção especial no Ka Puja, ou Dia dos Cães,
que cai no segundo dia durante o festival de Tiar de 5 dias celebrado pelos hindus. O povo nepalês considera os cães como companheiros fiéis, ajudantes e protetores dos humanos. Além disso, acreditam que os cães são mensageiros do deus Yamraj, que escolta as almas dos falecidos. Dedicar um dia especial aos cães é considerado uma forma de agradar as divindades. Neste dia especial, sejam cães de estimação ou cães de rua, os cães são adornados com belas guirlandas de flores ou coroas de calêndulas. Eles são marcados na testa com um tica vermelho feito de pó de cinábrio, arroz e iogurte, como símbolo de santidade e para transmitir bênçãos a qualquer um que encontre esses cães. Os cães são tratados como reis neste dia. Vocês não acham isso interessante? Número 7. O Nepal, o local de nascimento do Senhor Buda, está localizado nas encostas do Himalaia, a 25 quilômetros a leste da cidade indiana de Kapilavastu. Lumbini, no Nepal, é onde a rainha Mayadevi deu à luz Siddhartha Gautama, que mais tarde seria conhecido como o Senhor Buda, o fundador do budismo que espalhou a compaixão por todos os seres. O Senhor Buda nasceu em 623 a.C., há mais de 2.600 anos em Lumbini. Este local também tem evidências significativas de ser um centro de peregrinação budista desde o século III a.C., como relíquias arqueológicas de templos e estupas. Quando se visita o Nepal, é costume explorar Lumbini. Os turistas frequentemente visitam o Jardim Sagrado e o Templo Mayadevi, construído há quase 2.600 anos, aproximadamente a 240 quilômetros da cidade capital de Katmandu. Lumbini foi reconhecida como um patrimônio mundial da Unesco em 1997. Além de Lumbini, o Nepal tem outros 3 locais reconhecidos pela Unesco: o Vale de Katmandu, o Parque Nacional de Chitwan e o Parque Nacional de Sagarmatha. Número 6. Alta taxa de casamento infantil. Em um país conservador como o Nepal, os casamentos muitas vezes são arranjados pelos pais, e muitos forçam seus filhos a se casar devido a razões culturais ou econômicas. No Nepal, meninas de apenas 12 anos são casadas. Estima-se que cerca de 40% das meninas se casam ainda na infância. Se uma menina não se casar antes dos 18 anos, sua família pode vendê-la a um bordel. A reprodução é o fator mais importante que ameaça as mulheres aqui. Sem educação, se não puderem suportar o abuso, sua única opção é abandonar o lar. Esta prática se enraizou tanto que, mesmo hoje, muitas jovens no Nepal fogem com seus amantes para evitar serem forçadas ao casamento por suas famílias ou para escapar da pobreza e das tarefas domésticas. Quando o amor adolescente não é aceito em muitas áreas rurais do Nepal, os casais frequentemente fogem e se casam clandestinamente para legitimar seu relacionamento. Muitos outros casais se casam devido a gravidezes indesejadas. Embora o governo tenha proibido o casamento antes dos 20 anos, essa situação ainda ocorre com frequência, especialmente em áreas rurais. Número 5. Casamento de frutas. Um costume interessante no Nepal é o casamento de frutas. O povo do Nepal tem um costume muito peculiar no qual cada jovem mulher deve se casar 3 vezes em sua vida. O primeiro casamento é chamado de Bel Sanga Bibaha, depois elas se casam com o sol, chamado Gofar Rachne, e finalmente passam pelo casamento real com seu esposo. Esses rituais matrimoniais são realizados nas tradições budistas e hindus do Nepal. Os Newar acreditam que, se o marido de uma mulher morrer, ela não é considerada viúva porque se casou com o deus Shiva. Além disso, se as meninas se casarem antes da puberdade, os deuses as salvarão do estigma em futuros ataques de outros gêneros. O casamento de frutas Belanga Barra é a primeira cerimônia pela qual as jovens passam desde muito cedo, garantindo que permaneçam puras e inocentes. As meninas se casam com a fruta Bel, da árvore da maçã de madeira, símbolo do deus Shiva. A cerimônia de casamento com a fruta Bel é realizada quando a menina está prestes a atingir a puberdade, geralmente aos 9 anos de idade. Bel Sanga Bibaha é uma cerimônia de 2 dias que começa com o ritual de pintar as solas dos pés de vermelho para purificar o corpo e termina com a cerimônia de Kenarden, na qual os pais aceitam dar a pureza de suas filhas ao deus Shiva. Este costume ajuda as mulheres a viverem independentemente de seus maridos. Elas podem se divorciar ou ficar viúvas sem perder sua reputação, porque ainda estão em um estado de casadas, pelo menos com o sol e a fruta Bel.
Isso também é uma forma de prevenir o casamento infantil, pois as meninas têm menos desejo de se casar cedo depois de se casarem com a fruta Bel e o sol. Número 4. Diversidade étnica. O Nepal é uma misteriosa tapeçaria cultural com tradições étnicas ricas e diversificadas. Há mais de 80 grupos étnicos diversos que vivem neste país em harmonia e paz, falando mais de 123 idiomas e dialetos locais. Os diferentes grupos étnicos no Nepal têm culturas, tradições e festivais diferentes que são respeitados e harmonizados entre si. A arte, a cultura e a religião são partes integrais da distinção do povo do Nepal. São características que dificilmente podem se misturar com diferentes expressões de religião, festivais, comida, bebidas, idiomas, música, folclore e filosofia. Os tibetanos e birmaneses do norte e os indo-arianos do sul são dois grupos que se influenciam mutuamente em seus costumes. O povo Sherpa, que vive principalmente na região do Himalaia, vai ao Tibete para comerciar arroz e trocar culturas, e são fortemente influenciados pela cultura tibetana. Os Bahuns e Kshetris vivem por todo o país, principalmente dedicados à agricultura e à criação de animais. Por outro lado, os Newars têm um enfoque mais orientado aos negócios, concentrados principalmente no Vale de Katmandu e nas cidades de todo o Nepal. Você gostaria de visitar o Nepal para aprender mais sobre a diversidade deste país? Deixe-me saber nos comentários. Número 3. Um país com numerosos patrimônios mundiais da Unesco. Este país tem uma alta concentração de patrimônios mundiais da Unesco, com o Vale de Katmandu sozinho, contando com 7 patrimônios mundiais em um raio de 15 quilômetros. Os patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco em Katmandu incluem a Stupa de Bodhanath, o Templo de Pashupatinath, a Stupa de Swayambhunath, o Templo de Shangu Narayan e as 3 praças Durbar de Katmandu, Bhaktapur e Patan. Não só há uma abundância de sítios de patrimônio para visitar, mas os visitantes também encontram consolo para suas almas. Quando se menciona o Nepal, pode-se pensar nos Himalaias cobertos de neve e no imponente Everest desafiando os montanhistas, mas o Nepal também é conhecido por sua tranquilidade e paz. Para muitos viajantes, o Nepal é um destino sagrado, uma terra de tranquilidade em meio ao bulício do mundo, para esquecer temporariamente as pressões da vida e amar lentamente. Muitas pessoas escolhem o Nepal ao ver essas impressionantes cenas do Nepal. Certamente todos gostariam de visitar este lugar pelo menos uma vez, não é? Número 2. Os nepaleses comem debate diariamente, um prato tradicional do Nepal que consiste em lentilhas chamadas dal e arroz chamado bhat, que é consumido diariamente pelos nepaleses. A preparação de debate é muito distinta neste país, pois inclui tomates, cebolas, pimentas e gengibre, juntamente com várias ervas e especiarias como coentro, garam masala e cúrcuma. Tipicamente, este prato é consumido tanto para o café da manhã quanto para o jantar, pois é nutritivo. Número 1. O peculiar fuso horário do Nepal. O mundo tem 24 fusos horários, cada um diferenciado por 1 hora. No entanto, às vezes os fusos horários são afetados por mudanças na política, na geografia ou na sociedade, ou devido a novas convenções. No entanto, os países geralmente diferem em 1 hora ou meia hora. Em contraste, o Nepal não adere a nenhuma regra internacional. Sua hora é baseada em GMT mais 5:45, desviando-se 45 minutos do tempo médio de Greenwich. De fato, esta nação do Himalaia tem seu próprio fuso horário chamado Hora Padrão do Nepal, NST na sigla em inglês. A NST entrou em vigor em 1956, quando os responsáveis políticos decidiram que o meridiano que determina a hora do país deveria ser baseado no Monte Gauri Shankar, uma montanha sagrada localizada ao leste da capital, Katmandu. Naquele momento, a Índia estava estabelecendo seu meridiano em Calcutá, por isso a hora do Nepal estava adiantada por 10 minutos. Hoje em dia, a hora da Índia está 15 minutos atrás da hora do Nepal. A diferença horária entre os dois países vizinhos deu origem a piadas de que os nepaleses sempre chegam 15 minutos atrasados ou que os indianos tendem a chegar 15 minutos antes. Os nepaleses se referem ao peculiar fuso horário de seu país como esticada de tempo do Nepal, pois consideram os 15 minutos de diferença como um período de graça se chegarem atrasados. Também é motivo de orgulho para os nepaleses estarem à frente da Índia, um país vizinho maior, mesmo que seja por alguns minutos. Mas, em comparação com o Ocidente, os nepaleses estão ainda mais adiantados.
pois ainda utilizam um calendário antigo que data de 56 anos e 6 meses antes do calendário gregoriano. Portanto, o ano é 2076 em Katmandu. Se algum dia visitar o Nepal, preste atenção à hora e à data aqui. Assim, descobrimos os 22 fatos mais peculiares e interessantes sobre o país do Nepal. Qual foi o fato que mais te impressionou? Lembre-se de deixar um comentário e nos dizer. A mim particularmente encantou a celebração do Dia dos Cães neste país. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para se manter atualizado com os últimos vídeos. Nos vemos nos próximos vídeos. Espero que esteja tudo correto conforme solicitado. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição.